Hoje a gente vai aprender sobre a divisão das camareiras que a gente está tentando implementar agora. Uma forma que vai deixar a nossa divisão de trabalho mais igualitária e igual possível. Em que a gente vai ter menos deslocamento e mais eficiência. Vamos lá. O que a gente precisa saber para a gente poder fazer as folhas das linhas? Primeira coisa, a gente tem que saber quantas linhas a gente precisa para fazer a nossa operação. Quantas pessoas são necessárias para atender a nossa demanda? Hoje é dia 26. Ontem foi falado que a gente precisava de 24 pessoas. E é o que está no resultado também para a gente ver amanhã. Já que são 2.007 apartamentos, vamos aqui na calculadora, 2.007 vezes 1,1 dividido por 12. 24, tá vendo? 24 camareiras para ter hoje. Vamos agora na determinação, que a gente vai saber quantas camareiras a gente vai ter que ter em cada ala. Como a gente conseguiu fazer 11 repassos ontem, provavelmente para as 2 da tarde, a gente consegue diminuir ainda mais os números, para 23 ou 22. 22, a meta sobe para 13, 23. Eu deixava 23. E a gente tem uma para cobrir as faltas, caso não venha. 23 meninas. A partir do momento que você colocou na planilha que a gente fez de determinação de camareiras, 23 camareiras para atender o hotel inteiro, a gente vai dividir essas camareiras entre Pédia, Sul e Bangalô. E eu sempre vou tentar partir da figura maior, que é o hotel inteiro, para as figuras menores, que são as galas, e para as figuras menores ainda, que são as alas e os corredores, e os blocos, no caso do bangalô. No leste, segundo leste, primeiro norte, segundo norte, terceiro norte, primeiro sul, assim em diante, e os blocos do bangalô. Vamos lá. A gente tem que o total da casa. Vamos esquecer esse número por enquanto. Vamos partir dos menores. A gente tem que definir quantos a gente vai ter no prédio, sul e bangalô. Eu dei uma conta quebrada aqui pra gente, né? 9,4, 8,2, 5,4. Só que a gente sabe que não tem como partir uma camareira no meio. Então eu sempre gosto de deixar uma mais no bangalô. A não ser que tenha uma conta tipo aqui 9,9. Vamos voltar aqui. 9,9. Se fosse 9,9 eu deixaria de pé, porque é praticamente 10. Só que eu vou ter números bem parecidos, então eu vou colocar uma mais no bangalô. Então foi a divisão. Prédio com 9, ficou com 8 e bangalô 6. 9 mais 8 mais 6 é igual a 23, não é isso? Total 23. A gente tem a primeira informação. A gente sabe quantas meninas tem em cada hora. Agora a gente parte para saber quantas pessoas a gente vai ter em cada corredor. E a partir disso, a gente vai saber como dividir as folhas. Vamos lá. No prédio a gente tem 9. Normalmente tem 10, né? Então, alguma folha vai ter que ser dividida entre as outras meninas. A gente vai sempre partir do que a planilha vai nos dizer. Essa parte de camareiras necessárias. Vou marcar aqui de vermelho. Ela está falando que tem que ter uma no leste, duas no segundo, uma no primeiro norte, duas no segundo norte e duas no terceiro também. Então a gente vai dividir as folhas conforme ela nos explicou, da maneira mais simples possível. Como o primeiro leste vai ter uma menina só, na hora de fazer as folhas, deixa eu voltar aqui, encurtar isso, encurtar isso também. Na verdade não, eu tenho que tirar isso tudo que é. Então na hora de fazer a folha dessa menina, a gente vai imprimir o primeiro leste inteiro. Porque a gente sabe que na determinação, esse lugar tem menos arrumações e menos entradas, menos pontos, digamos assim.
Então a gente vai imprimir só uma pessoa só, tá certo? Beleza. O restante dos blocos lá do prédio está marcando que tem que ter duas pessoas. Como a folha, por padrão, já é dessa forma, então eu acredito que a gente não precisa dividir. Dentro dessas duas linhas de lá, a gente já consegue fazer o, a demanda que está sendo solicitada. Está vendo aqui no segundo lote tem 24 arrumações, né? Duas linhas, fecha 12, 21 por 2, 10, né? Aqui 12, 12 também. Estou bem dividido dessa forma. Agora no sul, se a gente tirar se a gente arredondar, ele vai falar para a gente que tem que ter 3 em cada corredor, né? 3, 3, 3. Aí quando a gente coloca o arredondamento, tira na verdade, para ver essas decimais, ele está falando que tem que ter é, 2,5 no primeiro sul, 3 no segundo sul, praticamente, né? E 2,7 no terceiro sul. Se fosse uma operação normal, a gente poderia colocar dessa forma. Só que amanhã, quer dizer, hoje, né? Como a gente está falando em dividir as dimensões de arrumação e fazer vagas sujas, a gente pode colocar 3 e deixar só 2 no terceiro sul e 3 no primeiro, porque tem mais arrumações. 31 versus 8, tá certo? Só por esse detalhe. Então, se fosse um dia normal, de qualquer maneira fazer o, só o dia, então a gente deixaria mais onde ele está indicando que vai ter mais, que no caso é o terceiro sul. Agora, a ala mais interessante a gente fazer essa divisão, que é o Bangalô. O Bangalô separou 6 linhas, né? Então vamos lá. Lá tem quantas arrumações? Vamos abrir a calculadora. 49 dividido por 6. Beleza. A gente vai ter 8 para cada, mais as entradas. Ela vai ter 10 entradas. Então a gente fez 3 ontem, ficou 3 em repasse aqui. Então, ficou mais fácil. A nota ficou mais. Ficou a menos, né? Ficou mais leve. Aí como é que a gente vai dividir essas folhas? Vou mostrar agora. Agora você separar lado ímpar e lado par. Por isso que eu abri essa coluna. Quando a gente colocar ímpar, aparece todas as partes que são ímpar. Então a gente vai começar a dividir daqui. Mas são do 401. Enquanto o apartamento a gente pode colocar uma meta acessível para essa camareira. Que a gente pode extrair o bom potencial dela, porém, ao mesmo tempo, não sobrecarregá-la. Vamos lá, quantas entradas tem aqui? Tem 3 vagas frias, que vai dar entrada, mais um, 2, 3, 4, 5, 6 arrumações. Até aqui a gente pode colocar. Até 511 ou 513. Ou 5 ou 6 arrumações. Como é tudo vale de luxo, não sei vale de luxo, eu vou colocar assim. Não, mas até que a gente consegue atingir. Eu espero. É a folha da menos 4, tá vendo? Vai do primeiro apartamento até o último, seguindo direto nos apartamentos do lado ímpar, é, até onde ela consegue dar conta de fato. Eu vou salvar aqui, para depois imprimir. Magalu 1, de 24. Pronto. Agora a próxima folha, ela vai ser do mesmo lado ímpar, até onde eles conseguem fazer. Até onde a camareira consegue fazer da operação. Tem duas armações, três. A gente poderia colocar do 503 até o 535, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aqui. Uma armação, duas, três, quatro, cinco, seis e 3 vagas frias. Basicamente a meta que a gente tem. E a gente segue dessa forma até finalizar.
as 6 folhas que eles definiram do bangalô, das 6 meninas que vão estar para lá, que eles já definiram desde o primeiro momento, quando a gente partiu da figura maior, que eram as câmeras que eu tenho que fazer o hotel, para figuras um pouco menores, que vão ser quantas câmeras vão ter em cada ala, e agora para a figura menor ainda, que é quantas câmeras, que é quantas não.